Para começar, o que significa espiritualidade e religião? Esse livro, creio que quem tiver interesse também, esse livro, Spirituality and Mental Health Across Cultures, que a gente lançou pela Oxford University Press em 2021, é um apanhado do que existe mais atual de implicações clínicas da espiritualidade para a saúde mental. Nós tivemos a felicidade de contar com mais de 30 colaboradores do Brasil, do mundo inteiro, de 13 países diferentes. E revisando vários conceitos sobre espiritualidade, o que tem em comum com todas as tradições espirituais que a gente conhece da humanidade, desde os hindus, budistas, muçulmanos, indígenas e anomamis no Brasil, cristianismo? O que tem em comum com essas tradições que nós chamamos de espiritual? Basicamente, todas elas falam de uma dimensão da realidade, ou do indivíduo da realidade, que vai além do mundo material que nós conhecemos. Pode ser Deus, deuses, espíritos, ancestrais. Há uma noção de que existe uma dimensão que vai além deste mundo material que nós vivemos, uma dimensão transcendente. E essa dimensão, não só ela existe, como é considerada fundamental. Como, por exemplo, em Platão, o mundo das ideias seria o mundo original e o fundamental. Algo parecido existe para a gente todas as tradições espirituais. Então, o núcleo central da espiritualidade é o transcendente sagrado. Essa espiritualidade pode acontecer, e muitas vezes acontece, num contexto de pessoas que compartilham crenças e práticas. Este contexto é a religião, tá certo? O aspecto institucional. E pode existir, e tem crescido, por exemplo, aqui na Europa Ocidental, a espiritualidade sem religião. Mas para a maioria da humanidade, isso acontece em conjunto. E sobre a ideia de espiritualidade e religião, dentro do próprio ambiente acadêmico, trazendo para o ambiente acadêmico, há duas grandes visões sobre o tema. De que a espiritualidade e a religião falam de um transcendente que, na realidade, não existiria. É a visão que nós chamamos de fisicalista ou materialista, de tudo que existe deve ser explicado apenas e é redutível apenas a partículas e forças físicas. Se tudo que existe são partículas e forças físicas, falar de uma dimensão transcendente, estou falando de algo que não existe. Então, essa espiritualidade teria origem numa ilusão, uma alucinação, distorção cognitiva, desejos, seja o que for. Ou existem outros que defendem a ideia de que, no fundo, a espiritualidade seria uma percepção de um outro aspecto da realidade. Existe algo na realidade além disso que a gente vive, e essa percepção seria uma percepção real de algo além. O impacto também, muitas vezes se defende que o impacto é negativo, gerando neuroses, dogmatismos, intolerância, e outros defendem que ela tem um impacto majoritariamente positivo. Nós vamos discutir sobre isso também. E, por fim, qual é o futuro da religião? Será que ela está desaparecendo? Será que ela está estável? Será que ela está crescendo? E será que isso acontece igual em todos os lugares ou varia ao longo das várias regiões do mundo? Nós vamos falar também um pouco sobre isso. Para começar, é um dado muito interessante que muitas vezes nós, na nossa formação intelectual e mesmo universitária, somos, sem perceber, bombardeados com mitos. Por exemplo, a ideia que muitos de nós aprendemos que religião e ciência sempre estiveram em conflito, desde sempre. Na realidade, esta ideia de que existe um necessário conflito entre ciência e religião, ela começa a se formar no século XIX, de modo mais claro, e permeia boa parte do mundo intelectual no século XX. Mas, hoje em dia, isso não é mais aceito nos ambientes universitários que debatem o tema. Não vai dar tempo de eu entrar aqui nesse detalhe, mas só para quem tiver interesse, tem duas obras em português de altíssimo nível. Uma é essa, o Ronald Numbers, esse da direita aqui. O livro da direita, Ronald Numbers, é um dos principais historiadores do mundo na área de história da ciência. Ele publicou pela Harvard University Press um livro de 25 mitos em ciência e religião e saiu em português como Galileu na prisão e outros mitos em ciência e religião. Eu sei que tem aqui em Portugal, essa cópia é brasileira, mas tem também em Portugal. Vale muito a pena conhecer isso. E o outro do Peter Harrison, que foi professor titular de História da Ciência e Religião em Oxford, que fez um tratado também sobre o tema. Basicamente, hoje em dia a gente sabe que é um mito a ideia de ciência e religião sempre em conflito.
Só para começar, só para dar uma ideia, por exemplo, o surgimento da filosofia ocidental com Pitágoras, Sócrates, Platão, Aristóteles, todos eles, na realidade, tinham uma dimensão espiritual importante das suas crenças e de suas práticas. Não viam oposição entre a racionalidade filosófica e a espiritualidade. Do mesmo modo, a ciência moderna que a gente conhece, que surgiu com Francis Bacon, Kepler, Newton, Galileu, todos eles, na realidade, não eram anti-espirituais ou anti-religiosos, muito pelo contrário. A maioria deles eram até motivados espiritualmente para fazer esse tipo de investigação. Então, a questão que predomina hoje em dia é a tese da complexidade. A situação é muito mais complexa do que muitas vezes se imagina. E mesmo no mundo hoje em dia. Esses são os dados mais recentes que nós temos sobre a prevalência de filiação religiosa no planeta, dados de 2015, do Pew Research Center. Os não afiliados, aquele cinza ali embaixo, é 16%, ou seja, da humanidade, 84% afirma possuir uma religião. 16% diz que não possui, a maioria desses 16% está na China, e a maioria dos 16% possui alguma espiritualidade, crença em Deus, ancestrais, etc. Então a ideia de que no mundo hoje, do século XXI, a religião estaria desaparecendo é uma ideia falsa. E não só isso. Os dados, as projeções que nós temos, até 2060, que já está acontecendo, mas que continua dizendo, na realidade, 2 grupos estão diminuindo e devem continuar diminuindo no planeta ao longo das próximas 3, 4 décadas. O grupo dos sem religião e o grupo dos budistas. Então, na realidade, esses grupos, embora, de novo, isso varia local a local. Por exemplo, na América do Norte e na Europa Ocidental, o sem religião está aumentando. Mas no mundo global como um todo, não é o que está acontecendo. Então, só para a gente entender o universo que a gente está vivendo. Mas aí vem a pergunta, será que é possível investigar cientificamente essas coisas? Sobre espiritualidade e saúde, eu vou pegar 2 livros. O primeiro, à esquerda, é a 3ª edição, que é o livro clássico sobre espiritualidade e saúde, o Handbook of Religion and Health, da Oxford University Press. Acabou de sair a 3ª edição, em que eles analisam mais de 4.000 estudos originais científicos sobre a relação de ciência e espiritualidade. Tá certo? O professor Harold Koenig é o principal nome no mundo na área. À direita está o nosso tratado também, que a gente foca especificamente em saúde mental. Então, na realidade, em termos de saúde, é plenamente possível investigar. Por quê? Para eu estudar cientificamente um tema, eu preciso ter um preditor e um desfecho. Eu preciso medir o preditor, medir o desfecho. Assim como eu meço hipertensão e infarto agudo do miocárdio, por exemplo. E eu posso, na espiritualidade, medir o preditor da espiritualidade, que pode ser desde a pessoa acredita em vida após a morte, a pessoa frequenta um grupo religioso pelo menos uma vez por semana, etc., preditores da sua religiosidade ou sua espiritualidade, e eu posso ter desfecho de saúde, mortalidade, níveis de interleucina, depressão, qualquer que seja. Então, tendo essas 2 possibilidades, deram origem aos literalmente milhares de estudos que existem no mundo hoje em dia. E aí, trazendo então contando um pouco da nossa história, vou contar um pouco da nossa história e trazendo resultados que refletem o que existe hoje em dia de conhecimento na área. Então, no Brasil também, até final do século passado, praticamente não havia discussão acadêmica na área da medicina, saúde e espiritualidade. Em 1999, eu ainda era um residente de psiquiatria na USP, na Universidade de São Paulo, nós fundamos o NEPER, que era o Núcleo de Estudos de Problemas Espirituais e Religiosos, que a gente tem a notícia, foi o primeiro grupo dentro de uma faculdade de medicina, de uma instituição médica, sobre espiritualidade. E depois, em 2000, nós terminamos o doutorado, justamente sobre o tema da espiritualidade. Depois realizamos o pós-doutorado na Duke University, nos Estados Unidos, com o professor Harold Koenig, que é a principal liderança internacional na área. E desde 2006, eu estou como professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, que foi quando nós fundamos o NUPS, o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde. E o grupo, desde sempre, ele é um grupo interdisciplinar.
Só para você ter uma ideia, eu sou psiquiatra, o Alexandre é estatístico, a Angélica é historiadora, o Klaus é arquiteto com trabalho também na área de história da ciência, história das universidades. E quais são os objetivos do grupo de pesquisa? Quer dizer, como que eu trago esse tema corretamente para o ambiente científico? Primeiro, pesquisas interdisciplinares, né? Esse é um tema, a espiritualidade, que não dá para colocar numa casinha única. Nós vamos ter filosofia, sociologia, neurobiologia, epidemiologia, grupo interdisciplinar, né? A ideia nossa sempre foi fazer pesquisa de qualidade, formar pesquisadores e clínicos de excelência e, ao mesmo tempo também, esse é um dado muito importante, levar informações confiáveis para a população. Nós sabemos o quanto, muitas vezes, a mídia está tomada, às vezes, de extremos, de um lado ou de outro, né? Então, vamos levar o que realmente o estado da arte, do ambiente acadêmico, isso é muito importante e muitas vezes é o que falta. Isso aqui é interessante porque esse é o slide da primeira reunião do NUPES em 2006, há 18 anos atrás. E já foi afirmado, já naquela época, que não tem, claro, nenhuma filiação religiosa ou filosófica. Temos pessoas no grupo de todas as tradições. Nós temos católicos, evangélicos, espíritas, agnósticos, umbandistas, judeus. Temos pessoas das mais diversas correntes. A ideia não é fazer propaganda ou proselitismo de qualquer coisa. O que nos une é o interesse no tema e de uma investigação rigorosa. Estamos dispostos a aceitar os resultados, quaisquer que sejam, favoráveis ou contrários a qualquer ideia. É isso que nos une. E nós temos 3 linhas de pesquisa que eu vou apresentar para vocês, dando um panorama geral. O primeiro, que é a linha mais comum e mais desenvolvida no mundo na área de espiritualidade e saúde, é o que nós chamamos de epidemiologia da religiosidade e saúde, que é o seguinte: a gente investiga não só a frequência dessas crenças e práticas, mas principalmente o quanto essas crenças, práticas, experiências religiosas e espirituais impactam a saúde. Esse é um tema bastante importante. Depois tem uma outra área que a gente tem cada vez mais se interessado, porque é uma área menos explorada no mundo, é sobre as experiências religiosas e espirituais. Experiências de conversão, experiências de quase morte, experiências as mais variadas, e temos que tentar entender o que são essas experiências, tá? Então, esse é um outro linha de investigação. E temos uma área de humanidades, de história, filosofia, sociologia da espiritualidade, das pesquisas científicas em espiritualidade. Essas são as 3 principais linhas. Um outro ponto muito importante, quando nós estamos estudando a espiritualidade, nós não estamos de forma alguma negando os aspectos psicológicos, biológicos e sociais. Nós estamos acrescentando um outro aspecto. Então é o biopsico-sócio-espiritual. E nós sabemos que a nossa saúde e doença é resultado de um equilíbrio de fatores que geram a doença, fatores patogênicos, fatores que geram saúde, fatores salutogênicos. E todos nós temos, ou podemos ter, fatores patogênicos biológicos, psicológicos, sociais, espirituais, assim como salutogênicos. E a nossa meta, enquanto profissionais da saúde, de tratar alguém ou prevenir doenças é o quê? Tirar os fatores patogênicos e aumentar os salutogênicos. Eu vou melhorando. Melhorando a atividade física, vou melhorando a interação social, vou melhorando o nível pressórico do indivíduo com a medicação, diminuindo o uso de drogas e também fomentando os aspectos positivos da espiritualidade do paciente. A gente vai comentar depois. E aí, o grupo foi crescendo, a gente tem pesquisadores das mais diversas áreas, sociologia, geriatria, psicologia, filosofia, psiquiatria infantil, etc. Né? Atualmente, nós temos ao todo, entre terminado ou orientação, 23 doutorados, 19 mestrados, 63 alunos de graduação em iniciação científica e 12 de pós-doutorado. Ao todo são 114 pessoas que passaram pelo grupo de formação neste período. Aqui são exemplos de alguns dos pesquisadores que ainda estão conosco no grupo, tá, desenvolvendo trabalhos os mais diversos. Começando, então, a primeira linha de investigação do grupo, que é a ideia de epidemiologia da espiritualidade e da religiosidade.
Nós temos estudos de prevalência das crenças práticas e estudos de impacto sobre a saúde. Nesse aspecto, só para a gente ter alguns exemplos, vou citar e vou comentar para dar exemplos. Por exemplo, o primeiro estudo é um levantamento populacional no Brasil sobre a frequência de grupos de crenças. Por exemplo, nós identificamos que no Brasil, então, 10% das pessoas dizem que não tem religião, tá? Mas é um dado muito interessante. Desses 10%, 90% dos 10%, na realidade, acreditam em Deus. Então, a pessoa falar que não tem religião não significa que ela não tem uma espiritualidade. Esse é o primeiro ponto muito importante. Outro dado interessante, no Brasil a gente tem muito essa característica, pelo menos 15% frequentava mais do que um grupo religioso ao mesmo tempo, religiões diferentes. O sincretismo religioso, por exemplo, é algo que pode acontecer com muita frequência. E nós vimos também, por exemplo, que entre adolescentes, mais ou menos 1/3 dos adolescentes frequentavam um grupo religioso pelo menos uma vez por semana. Ou seja, talvez seja atividade social mais frequentemente feita. E muitas vezes as pessoas não têm notícia, não sabem disso. A impressão global das pessoas é que é muito menos. Quando você investiga na população, o dado é diferente. Outro dado, por exemplo, também que a gente tem comentando também nesse sentido, é justamente a mudança, esse último estudo recente, que a gente acabou de fazer, sobre as pessoas mudarem de uma religião para outra. E um dos fatores que faz as pessoas mudarem de religião são as experiências espirituais que elas vivenciam. As pessoas têm alguma experiência espiritual e que a faz, muitas vezes, mudar de religião ou fomentar mais essa religião. Então, esse é um outro ponto muito importante. Esse é um estudo também recente, uma amostra da população brasileira, e que nós identificamos quantas experiências a pessoa já teve e quantas experiências espirituais significativas ela teve ao longo da vida. O primeiro da esquerda, 0, quer dizer, quantas pessoas, qual a proporção de brasileiros que falaram que nunca tiveram uma experiência espiritual? 6%. Ou seja, a exceção isso é um dado muito interessante, porque se formos olhar na população mundial, mesmo aqui na Europa, às vezes não usando o termo religião, mas usando termos experiências, às vezes, anômalas, paranormais ou qualquer que seja, nós vamos ver que a maioria da população tem ou já teve esse tipo de experiência. Só que muitas pessoas acabam não falando pelo desconforto sobre isso, o que podem estar pensando, etc. Né? Então nós vemos que existe uma prevalência muito alta dessas experiências na população e, só para te ter algum exemplo, pessoas que referiram, por exemplo, ver o espírito de alguém que já morreu, 40%. 40% referiram já ter visto alguma vez na vida um parente que já morreu ou alguma coisa nesse sentido, só para a gente ter uma ideia. Ou, por exemplo, um outro dado, o senso de união com Deus ou algo superior, 70% referiram ter isso. E o mais interessante, esses dados de frequência não têm relação com o nível de escolaridade, que é uma outra ideia equivocada que a gente tem muitas vezes. As pessoas mais escolarizadas não têm essas vivências ou não têm essas crenças. Não houve correlação. Tá? Então, mostrando que é um fenômeno importante da natureza humana, que precisa ser melhor compreendido. E dentro desse impacto sobre a saúde, eu vou entrar com mais detalhes sobre isso no curso que nós daremos amanhã às 10 horas, mas só para dar um panorama geral do que a gente resume no livro. E essa diretriz da JAMA, Journal of American Medical Association, também que fez uma revisão ampla sobre o tema, agora em 2022, mostra o seguinte: quais são os dados mais consistentes que nós temos do impacto da espiritualidade sobre a saúde? O que os estudos mostram, para cada um desses dados que eu vou mostrar, tem pelo menos 100 estudos originais de pesquisa nesse sentido. De que de maiores níveis de envolvimento religioso ou espiritual, isso pode ser, portanto, religioso, frequência semanal, por exemplo, ou utilizar a espiritualidade como um modo de lidar com problemas e dificuldades, são 2 exemplos bastante frequentes. As pessoas, de um modo geral, têm menores níveis de depressão ou recuperação mais rápida de quadros depressivos. Menores índices de tentativa e morte por suicídio. Menor uso ou abuso de álcool e outras drogas, ou recuperação mais rápida. Maior qualidade de vida e bem-estar e menor mortalidade geral. Por exemplo, tem um estudo da equipe de Harvard que seguiu 70 mil pessoas por 14 anos,
controlando para múltiplas variáveis de confusão. As pessoas que frequentavam pelo menos uma vez por semana um grupo religioso morriam 50% menos ao longo do segmento. Então tem impacto na mortalidade de modo muito significativo. Agora, é claro, existem os efeitos negativos também. Pessoas que abandonam o tratamento médico, psicológico, por exemplo, por questões religiosas, conflitos com o tratamento, ou, por exemplo, uma estratégia que chamamos de coping negativo, que enfatiza excessivamente, às vezes, a culpa, a divisão, a pessoa, uma atitude passiva, não vou fazer nada porque Deus vai resolver. Esse tipo de problema também existe, embora, felizmente, segundo os estudos mostram, isso é bem menos frequente. Ok? Aqui são alguns exemplos de alguns estudos que a gente tem desenvolvido. Por exemplo, o primeiro, à esquerda, é uma amostra de 160 pacientes bipolares, com transtorno bipolar, em atendimento ambulatorial na nossa universidade, no nosso hospital universitário, e nós encontramos que os indivíduos que tinham uso positivo da espiritualidade, que é coping religioso positivo, eles tinham 4 vezes menos chance de ter depressão. Depois nós seguimos esses pacientes por 2 anos, e nós percebemos que esse uso positivo da espiritualidade estava relacionado a um aumento de 10 pontos na qualidade de vida, numa escala da Organização Mundial de Saúde, a RUCOL. Por outro lado, embora menos frequente, o uso negativo da espiritualidade estava associado com uma queda de 20 pontos na qualidade de vida. Então é muito importante saber o quanto isso acontece. Um outro exemplo também, um outro estudo que a gente realizou, que é o estudo sobre pacientes renais crônicos em hemodiálise, que é o estudo da esquerda ali, o meio azulzinho ali. Nós estudamos 160 pacientes também em hemodiálise e sabemos a dificuldade que é a hemodiálise. Nós investigamos o nível de felicidade nesses pacientes. Okay? Primeiro, nos surpreendemos que esses pacientes tinham mais felicidade do que a gente imaginava. Primeiro. Agora, o dado que foi mais surpreendente para nós foi que nenhuma variável clínica ou sociodemográfica predisse felicidade. A pessoa ser mais rica, ser mais pobre, ser negra, ser branca, ser homem, ser mulher, o número de comorbidades clínicas que o paciente tinha, se ele tinha anemia ou não, nada disso predisse a felicidade desses pacientes. 2 variáveis predisseram a felicidade nesses pacientes. O chamado senso de coerência, que é a ideia de que você tem capacidade de lidar com o problema, mais ou menos isso, e o nível de espiritualidade do paciente. O nível de envolvimento religioso e espiritual foi o outro preditor, o mais significativo nessa amostra. Então, são alguns exemplos de como isso impacta a nossa prática clínica e os nossos pacientes. Tá certo? Esse aqui é um outro exemplo, é um estudo, uma amostra brasileira de mais de 10 mil estudantes universitários, que nós estudamos no país inteiro, tá certo? E basicamente o que nós encontramos é que os estudantes universitários que tinham uma frequência regular a um grupo religioso espiritual, eles tinham menos da metade de chance de terem usado drogas lícitas ou ilícitas no último mês. Então, como um fator protetor significativo, tá certo? Bom, então essa é a área da espiritualidade e impacto direto na saúde, é o que nós vamos entrar com mais detalhe amanhã, por isso que eu não vou aprofundar tanto aqui hoje, embora a gente pode conversar daqui a pouco no momento aí do intervalo. Mas nós também temos trabalhado muito no ensino. Qual que é o grande desafio hoje em dia? As pesquisas mostram. A maior parte dos profissionais de saúde hoje em dia já sabem que é importante avaliar a espiritualidade do paciente, incluir isso. Só que o problema é o seguinte, a gente não aprendeu isso na faculdade. Não aprendemos isso na nossa formação. Como fazer isso? De modo ético e baseado em evidências. Porque há muitas pessoas realmente que fazem de modo inadequado. E com o medo de fazer inadequado, a pessoa evita e não faz. Então nós temos trabalhado muito sobre o ensino. Então nós temos publicado estudos do nosso grupo de pesquisa sobre como está acontecendo e como incluir currículos sobre espiritualidade na medicina, na enfermagem, na psicologia, na residência de psiquiatria. Por exemplo, aqui à esquerda, nós estamos desenvolvendo em parceria com a Universidade de Harvard, nós estamos desenvolvendo um currículo de 6 aulas para residentes de psiquiatria. Como abordar a espiritualidade e como incluir isso no currículo. Acabamos de implementar agora em 15 programas de residência do Brasil, estamos finalizando a análise. Esse é um doutorado que a gente está investigando. Tá? Então, outros exemplos em faculdades de medicina, como acontece no Brasil
e tudo mais. E diretrizes clínicas? Bom, nós já falamos das evidências do impacto, falamos sobre o treinamento nas faculdades e também é muito importante que passamos para os profissionais que já se formaram o treinamento. E como muitas vezes não tiveram esse treinamento, é importante que haja diretrizes clínicas claras. E nós estamos trabalhando nisso junto de várias associações médicas. Por exemplo, na Associação Mundial de Psiquiatria, nós trabalhamos com uma equipe grande e publicamos em 2016 uma diretriz para os 200 mil psiquiatras do mundo sobre como abordar a espiritualidade do paciente. Por exemplo, essa diretriz mostra que na coleta de história do paciente, assim como eu vou saber as condições, às vezes, de família, de convívio que esse paciente tem, questões sociais, eu posso e devo perguntar sobre a sua religiosidade, a sua espiritualidade e como isso impacta o indivíduo. Essa diretriz mostra, por outro lado, também que eu jamais posso impor visões religiosas nem visões antirreligiosas ou anti-espirituais no meu paciente. A abordagem é centrada no paciente. Então, tem várias diretrizes nesse sentido. Essas diretrizes foram traduzidas para 7 já idiomas. Nós temos em português, inglês, espanhol, francês, holandês, chinês. Então, foram traduzidas em vários idiomas, estão disponíveis gratuitamente no site religionpsychiatry.org, que é da Associação Mundial de Psiquiatria, da seção de espiritualidade. Então, esse é um trabalho de gerar diretrizes para os profissionais. Nós também temos trabalhado, acabamos de publicar, a diretriz da Associação Brasileira de Psiquiatria sobre como integrar a espiritualidade na prática clínica. Como coletar, está na parte 1 que acabou de sair, como coletar a história espiritual do paciente, que do mesmo modo tem que coletar a história sexual, a história social, a história espiritual. Por quê? Se é algo que é prevalente, se é algo que impacta a vida das pessoas, eu tenho um dever ético de conhecer e abordar esse tema. Tá certo? E também saiu a diretriz do diagnóstico diferencial. Por quê? Às vezes o paciente tem experiências espirituais que parecem um transtorno mental. Ou vice-versa. Tem um transtorno mental que parece uma experiência espiritual. Eu estou ouvindo as vozes do Espírito Santo. É um quadro psicótico ou não? Como que eu consigo trabalhar essa diferença? Então, há diretriz, há estudos, e a gente fez essa diretriz baseada nas evidências disponíveis. Tá? Também, nós acabamos de publicar também uma diretriz sobre como integrar a espiritualidade na prevenção e no tratamento da dependência de substâncias. Tá certo? Então, esse é outro material que acabou de sair. E a gente tem parcerias. O governo do estado de Minas Gerais, que é o estado onde eu moro, estado de Minas Gerais, nós participamos do plano do estado de prevenção de drogas com um capítulo específico orientando as políticas governamentais do estado sobre como abordar a questão da espiritualidade de modo adequado dos nossos pacientes. E, por fim, um outro tema muito relevante, as psicoterapias. As psicoterapias, cada vez mais se reconhecem, elas devem ser culturalmente sensíveis. Né? Eu preciso de entender o contexto cultural do paciente. E há vários estudos, há ensaios clínicos controlados, duplo cego, há revisões sistemáticas com meta-análise, mostrando que terapia cognitiva comportamental adaptada para a espiritualidade do paciente pode ser pelo menos tão eficaz quanto a TCC convencional. E pode ser mais eficaz em vários outros aspectos. E nós publicamos agora recentemente também um artigo em que a gente revisa quais intervenções da psicoterapia integrada à espiritualidade foram testadas, demonstradas eficazes para que as pessoas possam utilizar na sua prática clínica. Não, por exemplo, só para dar um exemplo, a gente vai trabalhar isso mais amanhã, eu posso, por exemplo, perguntar para o paciente se ele tem alguma religião, alguma espiritualidade, etc. E pergunto o seguinte, de que forma essa sua espiritualidade te ajuda hoje em dia ou já te ajudou no passado? Se a gente fala, puxa, antes eu tinha o hábito de todo dia de manhã acordar, fazer uma leitura espiritual, meditar, orar, isso me ajudava a me equilibrar. Você está identificando um possível recurso que esse paciente pode ter, que pode ser útil para ele na sua recuperação. Quando eu mudei para uma outra cidade, eu ficava muito isolado. Aí eu comecei a frequentar a igreja, o trabalho voluntário e comecei a me integrar ali.
Esse pode ser um outro... De novo, você não está impondo nada, você está pegando do repertório cultural do paciente e vai tentar identificar estratégias potencialmente saudáveis. Isso tem sido pesquisado de modo muito claro e a gente tem tentado disseminar nesse sentido. Muito bem. Então, nós passamos pela epidemiologia, passamos pelo ensino, passamos pelas diretrizes clínicas e agora a gente vai passar um outro exemplo de uma outra linha de pesquisa, são as experiências espirituais. Né? As experiências espirituais podem ser as mais diversas. Nós temos atualmente estudado as experiências de quase morte, que são aquelas situações, né, situações graves de saúde, em que a pessoa às vezes refere, às vezes sai do corpo, refere ter uma vista panorâmica da vida, etc. Experiências de final de vida, aí já é o paciente que está realmente falecendo naqueles dias finais de vida. Frequentemente ele se sente, ele relata, né, que o parente que já faleceu veio buscá-lo. Todos devem conhecer histórias assim, né? A gente muitas vezes não conta muito, mas todo mundo conhece na família, às vezes, casos do tipo. A gente vê, se perguntar para os pacientes, eles contam. Nós vamos falar isso depois. Experiências fora do corpo, a gente tem trabalhado bem com alegadas experiências de mediunidade, né, e alegadas memórias de vidas passadas. Nós temos investigado prevalência dessas experiências, a fenomenologia, o que as pessoas que vivenciam isso efetivamente relatam que elas têm, correlatos de saúde mental, correlatos psicossociais, quer dizer, é mais homem, é mais mulher, é mais de um grupo religioso, é de outro, qual o nível de escolaridade, a neurobiologia, estamos estudando neuroimagem, genética, outros aspectos, e um último dado mais desafiador, a ontologia, ou seja, o que são essas experiências? Aquilo que a gente perguntou antes, são distorções cognitivas, alucinações, ou talvez uma percepção real de uma outra aspecto da realidade? Isso tem a ver com o problema mente-cérebro, que é um dos problemas mais antigos e desafiadores da filosofia e da ciência humana, que é o seguinte: a mente, isso que pensa, que sente, que tem vontade, isso é produto da atividade eletroquímica do cérebro, isso gera a mente, e quando o cérebro acaba, a mente desaparece? Ou será que a mente é algo além disso e que se utiliza do cérebro para poder se manifestar? Esse é um problema que vem desde a Grécia Antiga, pelo menos, tá? E que vem assombrando cientistas e filósofos aí há 2,5 milênios, pelo menos aqui no Ocidente. Ok? E a gente discute isso também. E é o tema do livro, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Opa! E aí, só para dar um exemplo, a gente tem trabalhado, uma das coisas que a gente trabalha muito no Brasil, pela própria prevalência no Brasil, as experiências mediúnicas, porque a gente tem o espiritismo, umbanda, candomblé, nós temos muitas religiões bastante prevalentes que as pessoas alegam em estados de transe, ter contato com seres espirituais, com pessoas falecidas, etc. Além também de termos outros grupos religiosos, por exemplo, como católicos carismáticos e protestantes pentecostais, que também referem esse tipo de vivência, só que alegam que o contato é com o Espírito Santo, e não necessariamente com o orixá ou com uma pessoa desencarnada, por exemplo. Né? Então, isso se aplica. E nós temos feito estudos sobre a saúde mental dessa população. Está claro, esses 2 primeiros estudos, que foi até meu doutorado, já há 20 anos atrás, em que a gente estudou 115 médiuns, e nós identificamos que a saúde mental deles era igual até um pouco melhor do que a população em geral. Apesar de eles terem altos níveis de experiências que nós chamaríamos de alucinatórias, de ver, de ouvir, de sentir uma presença, de coisas do tipo, ou até um pensamento que parece que vem de fora para eles e tudo mais. Apesar disso, eles tendiam a ser muito saudáveis. Depois a gente discute também relatos de caso em profundidade, como esse último aqui embaixo, que saiu numa revista psiquiátrica a mais antiga psiquiátrica que existe, a Journal of Nervous and Mental Disease, em que te relata um caso específico de uma pessoa, um médium espírita brasileiro bastante conhecido, Divaldo Franco, em que ele está com 90 e poucos anos hoje, por quase 90 anos ele tem essas experiências. Ao mesmo tempo, pessoa extremamente funcional. Então, o que será que acontece com essas pessoas? O que nos ajuda nessa separação? Então, esse tipo de estudo a gente tem feito
A gente tem feito estudos de personalidade também, né? São pessoas, por exemplo, que buscaram atendimento num grupo religioso, no caso aqui num centro espírita, e elas estavam tendo vivências dessas, ouve coisa, etc. e tal, e foram consideradas médias pelo grupo. E aí nós seguimos essas pessoas, fizemos um follow-up de 1 ano e avaliamos a qualidade de vida deles depois. Isso é interessante. Se eles tinham muito ou pouco dessas vivências perceptuais, ver, ouvir e tudo mais, isso não predisse qualidade de vida. O que predisse qualidade de vida foi um ego mais estruturado, chamado autodirecionamento, ou o que predisse pior qualidade de vida foi uma desorganização cognitiva que o paciente já tinha, né? O paciente que tinha já uma desorganização cognitiva e tudo mais. O que vai indicar basicamente o quê? Que essas experiências sensoriais, se a gente ver, ouvir, não são bons separadores entre quando é patológico e quando não é. Mas o nível de funcionamento do indivíduo e principalmente desorganização cognitiva, delírios persecutórios, embotamento afetivo, esses sim ajudam muito mais a fazer a distinção. A gente trabalhou junto no CID-11, a gente fez parte da força-tarefa do CID-11 em transtornos dissociativos para ajudar a separar quando quadros são patológicos, quando não são. Então a gente tem trabalhado com critérios diagnósticos, é um pouco nisso que eu comentei com vocês. E temos feito estudos de neuroimagem. Esse aqui foi um estudo de neuroimagem que a gente fez em parceria com o professor Andrew Newberg, da Universidade da Pensilvânia, em que nós analisamos o cérebro de médiums psicográficos que escreviam em transe. E nós comparamos quando ele escrevia fora do transe. E o que nós encontramos? Nós encontramos que a escrita, o texto, durante o transe, era mais complexo, foi avaliado por um especialista em literatura, era um texto mais complexo do que o texto que ele escrevia em estado normal de consciência. Apesar disso, durante o transe, a ativação cerebral era menor. Ou seja, esses médios produziram textos mais complexos com menor ativação cerebral. Então, esse é um dado interessante que desafia. Esse é um outro estudo de neuroimagem, ressonância magnética funcional, em parceria com a de Aachen, na Alemanha, e que nós também estudamos qual era o padrão de ativação cerebral da pessoa que estava tendo uma experiência, por exemplo, fora do corpo, ou uma experiência de vidência espiritual, de quando a pessoa estava em estado de repouso ou imaginando essas vivências. E nós percebemos de modo muito interessante que quando a pessoa tem a vivência de uma vidência, por exemplo, ela ativa a região occipital, que é a região esperada quando a pessoa tem uma visão, mas ativa bem mais do que ela estava só imaginando aquilo. Então, esses são exemplos de alguns achados que a gente tem feito. E estamos finalizando agora uma análise de exoma. Estamos analisando, fizemos uma parceria com a Universidade de São Paulo, com a USP, o professor Wagner Gattas, e nós estamos analisando uma amostra de 80 médiums mais considerados de destaque pelo seu grupo e 80 familiares de primeiro grau. Compartilham genética e compartilham ambiente, mas não são médiums. Será que tem alguma genética nesse grupo que é diferente dos seus parentes que não têm? E nós, de fato, encontramos especialmente 23 genes que estão presentes em pelo menos 1/3 dos médios e não estão presentes em nenhum dos seus familiares. Então, nós estamos tentando explorar esse resultado, a gente está finalizando as análises, vamos submeter para publicar agora, se Deus quiser, agora no mês que vem. Então, esse é um outro. Então, análise dos mais diversas formas. E tudo isso, gente, nós estamos discutindo, não entra no mérito, pelo menos por enquanto, o que são essas experiências. Se é uma questão só do cérebro, do inconsciente, se é uma real percepção de uma dimensão transcendente. Nós estamos ainda no nível de explorar o fenômeno que as pessoas têm. Tá? Um outro exemplo também, outros exemplos de pesquisas que a gente tem feito, são experiências de quase morte. A gente acabou de finalizar agora uma tese de doutorado em que analisamos 200 casos de experiência de quase morte no Brasil, identificamos o perfil das pessoas, o que as pessoas vivenciam efetivamente. Nós vimos, por exemplo, que não havia relação com o nível de escolaridade ou com a crença prévia do indivíduo. Nós vimos, por outro lado, que na maioria das vezes as experiências de quase morte diferiam do que a pessoa acreditava anteriormente, sugerindo que elas não são apenas um reflexo da própria
expectativa cultural do indivíduo. E muito interessante, dos 201 casos, só um deles não tinha certeza que aquela experiência é uma experiência real, que não era uma coisa só, uma fantasia. 201 tinham certeza que era uma experiência real e que foi considerado pela maioria deles como a experiência mais importante de suas vidas, com grande impacto sobre eles. Né? Então esse é um dado bastante interessante. Nós estamos trabalhando também com experiência de final de vida. Nós investigamos 80, é um doutorado da Thaís, que está atualmente, está de Buffalo, nos Estados Unidos, fazendo um doutorado sanduíche. Ela investigou 80 pacientes terminais, 80 dos seus familiares e 80 cuidadores, profissionais de saúde, para ver a ocorrência dessas experiências religiosas e espirituais nesse momento de final de vida. Nós estamos finalizando as análises, acabamos de publicar uma revisão de literatura do tema, mostrando mais uma vez como uma experiência extremamente frequente, mas muitas vezes silenciada no nosso meio médico, muitas vezes. Quando você começa a perguntar para os profissionais e para os pacientes, a gente vai ouvir coisas que a gente não imagina. Então, isso é muito importante, a gente ter essa abertura, essa sensibilidade para cuidar do paciente. E temos também realizado pesquisas com pessoas que alegam memórias de vidas passadas. Aqui é uma revisão também de literatura, em que nós revisamos o que tem na literatura acadêmica sobre pessoas que alegadamente referem algum tipo de vivência de vida passada, e há também um número bastante consistente de pesquisas, de dados nesse sentido. Tá? Só para dar um exemplo, um estudo, inclusive a gente está aqui em Portugal para apresentar na Fundação Bial, no simpósio da Fundação Bial, o estudo que foi financiado aqui pela Fundação Bial. Fizemos um inquérito nacional de pessoas brasileiros que alegam lembrar de uma alegada vida passada, uma parceria com a Universidade da Virgínia. Nós identificamos 402 pessoas, recebemos 402 pessoas, e é interessante que nós vimos a maioria eram mulheres, né, 79% eram mulheres, porque mulher às vezes tem a tendência de responder mais também, né, a gente não sabe se mulher tem mais essa vivência. E nós somos de adultos, tá, gente? Isso aqui são adultos. Isso é um dado interessante. Esse é um dado de exploração inicial, porque os estudos que nós temos antes, que a gente revisou, se fazem com crianças. De modo geral, são crianças com 2, 3 anos, que assim que elas começam a falar, elas alegam uma suposta vida passada. É isso. E vai se investigar e tudo mais. Eu vou contar até um exemplo depois. Mas quase não tem estudo sobre adultos. E é justamente isso que a gente está investigando. Então, 402 adultos, e nós percebemos que há um alto nível de escolaridade, pelo menos na amostra, 68% tiveram faculdade, né, tiveram nível universitário, tá certo? Esse foi um dado importante. E nós identificamos também que a idade média de manifestação foi aos 20 anos de idade, 19,9 anos. Ou seja, pode começar a pessoa a referir essas vivências mais tardiamente, tá certo? 43% já começou a manifestar na vida adulta, então, ou seja, metade dessa amostra praticamente começa na vida adulta. 80% espontâneo, não foi terapia de regressão, nada disso, aconteceu espontaneamente. Espontaneamente, assim, às vezes a pessoa está andando num lugar e ela alega que começa a ter lembranças, ou teve uma vivência específica, etc. e tal. Outros dados significativos, né? Boa parte dessas crianças, desses adultos, referem ter algum tipo de fobia desde a infância, que ele acha que tem a ver com alguma vivência prévia, de acordo com as suas memórias que ele teria tido, e em torno de 48%, lá embaixo, a última linha, fala que isso afetou a vida deles, da família, às vezes positivamente, mas 44% de modo negativo. Né? Então, são dados iniciais. Assim, na realidade, que a gente tem visto na literatura, mas não existe esse tipo de dado. A gente está começando a explorar esse tipo de pesquisa, e a gente encontrou também nessa população, isso é interessante, parece que os adultos têm essas alegadas memórias, são diferentes dessas crianças. Eles têm o maior nível TMC, transtorno mental comum. Mais de 40% tinham sintomas acima do ponto de corte para quadros depressivos, ansiosos, etc. Né? Nós vemos que metade eram espíritas, mas metade eram de outras religiões ou não tinham nenhuma religião. E um dado muito interessante, que a pessoa que referia que ela tinha algum tipo de
interesse muito forte por algo desde criança, que a gente chama de filia, que ela atribui uma vida passada. Por exemplo, a pessoa tinha um interesse por bebida alcoólica desde pequeno e ela atribui isso a uma vivência em que ela tinha algo nesse sentido. Essas pessoas tinham 70% menos chance de estar entre os mais felizes da amostra. Então tinha um impacto sobre felicidade. Aumentava quase 4 vezes o risco de ter transtorno mental comum e 20% de transtorno de estresse pós-traumático. Ou seja, são vivências, seja quais for a sua causa, que tem um impacto sobre a saúde dos indivíduos. Então isso é algo bastante relevante que a gente está colocando. E para finalizar, né, o panorama de pesquisa, existe também a questão sobre a relação mente-cérebro. Né? Ou seja, afinal de contas, o que essas pesquisas podem nos ajudar a dizer sobre a mente em relação ao cérebro? A mente pode ser algo além do cérebro? Não? Como seria isso? Né? E aí, a gente tem já há vários anos trabalhado sobre esse problema, né? Quer dizer, do que é a mente, o que é o cérebro, né? E qual é a relação entre eles. Né? A gente publicou há 12 anos atrás, um livro em que a gente faz um panorama geral do tema com vários autores. Né? E, por exemplo, ao contrário do que se imagina, a gente fez uma pesquisa com 600 psiquiatras brasileiros. Né? E vimos que dos psiquiatras brasileiros, mais ou menos era meio a meio. Metade achava que a consciência era um produto da atividade do cérebro, metade achava que a consciência era algo além do cérebro. Então, mostrando que havia meio a meio, visões mais materialistas e visões não materialistas da consciência humana, ou seja, é algo que precisa ser melhor estudado. E nós temos mostrado também o quanto às vezes se assume equivocadamente que já estaria resolvido este problema. Já se sabe que o cérebro gera a mente, ponto final. Quando na realidade isso é um problema em aberto. Então a gente tem revisado a literatura e propondo, na realidade, um pluralismo teórico, que as pessoas possam propor várias possibilidades e assim investigá-las. A gente tem, entre outras coisas, estudado vários pesquisadores que trabalham nessa área ao longo da história, desde William James, que foi o fundador, né, da psicologia científica em Harvard, nos Estados Unidos, que foi um grande estudioso, mais de 30 anos destes fenômenos religiosos, místicos, inclusive encontrando-os como sugestivos fortemente de uma visão não materialista do ser humano. Tá certo? A gente tem estudado outros pesquisadores, como Viktor Frankl, Alistair Hard, que foi um naturalista muito importante, Sir Alistair Hard, um naturalista de Oxford, um biólogo, Jung. Então, como essas pessoas, vários autores estudaram esses fenômenos, o que a gente pode aprender da exploração deles para a gente poder avançar as nossas pesquisas. Fizemos uma revisão mostrando, uma revisão de 2017, que havia mais de 2.000 artigos publicados em revistas científicas mainstream sobre essas experiências espirituais sugestivas de uma mente além do cérebro. E o mais interessante, as revistas tinham um fator de impacto semelhante ao de outras áreas mais convencionais. Então, há muita pesquisa na área, muitas vezes a gente que não conhece. Revisão sobre experiências de quase morte e, por final, qual a origem dessas experiências? Né? É um mecanismo de defesa, são ilusões, fantasias, como eu falei, ou uma percepção real do transcendente. A gente tem, então, trabalhado com aspectos metodológicos, como avançar metodologicamente essas pesquisas de modo rigoroso. Sempre o nosso desafio é como unir a abertura intelectual com o rigor metodológico. Juntar as duas coisas, caminhar esse caminho do meio. É fácil cair para um extremo para o outro. A gente tem trabalhado muito com isso, desde revisando aspectos, por exemplo, o segundo artigo foi escrito junto com um filósofo da ciência. Nós escrevemos professor titular, filosofia da ciência da Unicamp, Universidade de Campinas do Brasil, das principais do Brasil, discutimos sobre como avançar pesquisas nessa área. Ou o último artigo, acabou de sair na History of Psychiatry, a gente revisou a Society for Psycho Research, Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, que reuniu por muitas décadas, principalmente no final do século XIX e do século XX, muitos dos principais cientistas do mundo que investigavam, tem vários prêmios Nobel. A ideia é o que a gente pode aprender da trajetória deles, dos estudos, dos métodos para trazer para hoje. Então, esses são. E aí, dentro disso, a gente tem trabalhado de uma perspectiva pós-materialista na ciência, ou seja, eu não preciso me comprometer a priori de explicar toda a experiência humana e toda a experiência espiritual como necessariamente um produto da atividade cerebral. Isso, claro, pode acontecer, mas eu posso e devo também abrir para outras possibilidades de termos a mente além do cérebro. E a gente tem trabalhado com várias pesquisas
desde experiências de mediunidade mesmo. A gente tem estudado, por exemplo, casos como o médium brasileiro Chico Xavier. Esse aqui foram 2 pesquisas que a gente fez sobre cartas alegadamente escritas por pessoas falecidas. A gente investigou o grau de precisão e das informações e a possibilidade do Chico ter tido acesso a essas informações por meios convencionais. A conclusão é que as informações são muito precisas, muito específicas, e boa parte delas era muito improvável que ele tivesse obtido por meios convencionais. E sempre publicando em revistas acadêmicas internacionais. E a gente tem avançado nesse tipo de pesquisa. Por outro lado, nem sempre é simples. Aqui é um caso que a gente publica de censura acadêmica. Nós somos convidados para editar um número especial da revista Frontiers. A gente vai sobre a natureza da consciência, mas quando nós começamos a receber alguns artigos que questionavam mais claramente uma visão materialista, a editora começou a excluir o artigo sem a nossa autorização. E nós, então, abrimos mão, né? Falamos que a gente não topava isso, quer dizer, a integridade acadêmica não tem preço. Falei, se quiser excluir por razões científicas, a gente concorda. Agora, tirar só por causa do tema, no caso eram vários artigos, um deles era um artigo sobre alegadas memórias de vidas passadas. Falei, se você mostrar o problema metodológico, a gente concorda. Não passa nem parecerista, isso não é possível. Depois a gente publicou o relato de caso sobre esse exemplo de que existe, então existem dificuldades, desafios aí também. O livro, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que fala sobre o que tem de pesquisa acadêmica, científica, sobre um dos temas fundamentais de todas as tradições religiosas, espirituais e mais das tradições filosóficas. A ideia de que o ser humano sobrevive de alguma forma à morte do corpo físico. Como transformar isso, uma questão filosófica, espiritual, numa questão científica? Então a gente revisa nesse livro, que inicialmente foi publicado pela Springer, né, que é a principal editora científica internacional, e depois está sendo traduzido agora por português, espanhol, alemão, e a gente revisa o que tem de evidência científica, para as pessoas conheçam. O fato é que há mais de 150 anos de pesquisa científica sobre o tema, e a maioria das pessoas no ambiente acadêmico, no ambiente religioso e no público em geral desconhecem. Todos têm opinião, mas muitas vezes quase ninguém estudou a fundo o tema. Né? E só para finalizar, né, esse desafio, né, quando a gente começou a fazer essa pesquisa, essa linha de trabalho há mais de 20 anos, começamos na realidade a pesquisar esse tema em 95, já há 29 anos, e no NUPS, no nosso grupo já há 18 anos, não se falava no Brasil desse tema. Mas, felizmente, a coisa tem avançado. O Scopus é a principal base de dados de artigos científicos do mundo. A gente vê, pegando na área da saúde, neurociência, psicologia, medicina, enfermagem e tudo mais, e o termo spiritual and spirituality, que são os temas, o Brasil já é o 7º país que mais produz artigos científicos na área. E das universidades que mais publicam no mundo na área, a USP, a Universidade de São Paulo, está em 3º lugar e a Federal de Juiz de Fora está em 11º, dentro do ranking de todo o planeta em produção de artigos científicos sobre espiritualidade na área da saúde e neurociências. Os autores mais produtivos, primeiro Harold Koenig, como já falei, o segundo é pesquisador do nosso grupo de pesquisa, Giancarlo Lucchetti. Ele é geriatra, assim, uma pessoa extremamente produtiva, como vocês podem perceber, é o segundo que mais produz no mundo. Dentro do Brasil, os autores que mais produzem sobre o tema, todos dados 18 a 24, os 3 autores que mais produzem no Brasil no tema de espiritualidade, os 3 são do nosso grupo de pesquisa, e o 4º fez pós-doutoramento lá no nosso grupo. E, por fim, né, as universidades do Brasil que mais produzem também no tema, né, a USP, a Universidade de São Paulo, e depois a Federal de Juiz de Fora. Então, a gente fica muito feliz de saber, de perceber, né, o impacto, o resultado do trabalho acontecendo e gerando uma repercussão internacional. Bom, é muita coisa, eu vou pular isso aqui tudo. E aí a gente tem feito parcerias nacionais, parcerias internacionais com diversas universidades. A gente tem um trabalho de divulgação científica muito grande. A TV NUPS é um canal no YouTube em que nós temos mais de 300 vídeos com mais de 80 dos principais pesquisadores no mundo e clínicos na área da espiritualidade e ciência, totalmente gratuito. Então, quem quiser, nós temos mais de 2 milhões de visualizações no nosso canal. Então, para quem quiser ter um panorama geral
é bastante interessante. Nós temos também trabalho com a mídia. E esse aqui é o nosso lema final. Nós brincamos muito com... Quem conhece o Toy Story, né? O Buzz Lightyear, ele tem um lema ao infinito e além. Nós temos uma piada interna no NUPS, que esse é o nosso lema, né? Ah, outra coisa que eu esqueci, pulei aqui, a gente tem também agradecer os nossos patrocinadores, né? A gente tem conseguido captação de recursos de 12 fontes brasileiras, 6 brasileiras, 6 estrangeiras. A gente tem, então agradece também a esse tipo de apoio. E para finalizar, e também aqui tem os meus contatos, tem meu e-mail, minhas redes sociais, a gente está sempre colocando novos artigos, pesquisas de interesse e a TV NUPS. Eu queria agradecer, eu estou à disposição para perguntas também. Muito obrigado. E uma das coisas que me impressiona particularmente é a partir de experiências subjetivas em que o próprio as vivencia enquanto clínico e depois de as vivenciar destrói toda uma construção mental que durante o período académico, digamos, idealizou, concretizou com o conhecimento, mas no fundo, chega uma dada etapa da sua prática clínica, e enumero-lhe, por exemplo, o Brian Weiss, e Brian Weiss diz, eu na minha prática clínica, fazendo a regressão, por exemplo, hipnótica, absolutamente académica, fundamentada no conhecimento, digamos que até ali auri, em termos, digamos, daquilo que foi o aprendizado, e depois, naturalmente, chega um dado momento em que estou na prática objetiva clínica e estou a fazer regressões hipnóticas. E sei que a barreira que me impõe o saber académico é chegar ao momento do nascimento e procurar o trauma que se desenhou ou que se foi desenhando ao longo do tempo naquela pessoa, naquele ser. E então ele diz a dado momento que começa a lidar com variáveis que lhe impunham uma investigação mais profunda, ou seja, ele tem um primeiro caso em que a paciente regride a um determinado momento, onde fundamenta supostamente o trauma que existia, o trauma psicológico, e isso leva-o a desmontar todo o aprendizado que teve. Ou seja, quando eu sou confrontado com uma realidade que me é mostrada sistematicamente ao longo de uma terapia que estou a implementar, aparece-me um paciente que me diz e que me fala de uma realidade absolutamente que transcende tudo aquilo que eu estou a buscar. Então essa realidade leva-me a investigar e a procurar se aqueles factos, aquela realidade que me está a ser transposta, por exemplo, a uma vida passada, corresponde ou não, de algum modo, à realidade episódica que ele refere, às circunstâncias, ao lugar, aos hábitos sociais e até à etnografia. E a pergunta? E a pergunta é esta: diante desta realidade sistemática, porquê é que a comunidade científica, diante de elementos que são absolutamente, incontestavelmente credíveis, onde são transportados para a realidade dados objetivos que são filtrados por alguém que tem obrigação académica, naturalmente, de abstrair toda e qualquer tendência, portanto, ou seja, estamos a falar de alguém que é absolutamente cético, formado na academia tradicional, com todos os valores que implicava, no ceticismo ou num cientifismo absolutamente materialista, mas que, diante de uma determinada realidade, transpõe a sua própria experiência. E depois, repare, vai mais longe, avança, temos os espelhos do tempo, temos muitas vidas, muitos mestres, temos uma série de livros que ele transpõe, e, no entanto, a comunidade científica, infelizmente, continua a alhear-se de que as operações que uma mão faz são algo de tal forma extraordinário, de tal forma transcendente, que não há máquina nenhuma à face da Terra que realiza as operações que uma mão realiza. Então, Portanto, deixe-me só terminar. O princípio inteligente que determinou isto é o mesmo que determina o equilíbrio no universo, em todo o universo, que é milimetricamente concebido por um grau de inteligência que nos ultrapassa completamente. Isto são dados científicos. Há, neste momento, gente na ciência que afirma isto perentoriamente, que diz a simples complexidade de uma não transcende. Concluir para que outras pessoas possam também fazer perguntas. E então, a pergunta é esta. Qual é a grande dificuldade? O que é que a ciência, diante de tanta evidência,
diante de tanta evidência, não chega a conclusões base, ou basilares pelo menos, que travem o materialismo grosseiro que está instalado no mundo. Então, o que eu diria é o seguinte, acho que já foi pior, assim, acho que o nível de dogmatismo já foi pior. Acho que hoje em dia, nós temos que separar também o que são, por exemplo, isso que você comentou, algumas pessoas que referem, que publicaram livros sobre terapias de regressão a vidas passadas. O problema é que não há praticamente pouquíssimos estudos científicos sobre esse tipo de coisa. Então, é muito difícil realmente você falar com a mente que não aceitou, porque não foi publicado, não foi nem apresentado esse tipo de pesquisa ainda. Então, esse é muito diferente, por exemplo, no caso das crianças, esses casos espontâneos, por exemplo, de crianças que alegam supostas memórias. Esse tem muito mais estudo, muito mais rigoroso do que de indução hipnótica. Então, esse é o primeiro ponto. Tem que separar casos que são feitos relatos para a população e outra coisa que é apresentado no ambiente acadêmico. Acho que esse é o primeiro ponto. O que eu posso dizer é o que eu estou vivenciando hoje. Eu estou há 30 anos nesse campo. Eu acho que eu estou vendo uma mudança de uma geração. Eu sei que eu comecei a fazer medicina, a gente não falava nada na área de espiritualidade na medicina, nada, não se falava sobre isso, né? E hoje em dia é um assunto mainstream, hoje em dia na medicina. E hoje em dia, para falar, e agora esse outro desafio maior, de uma visão talvez que vai além do materialismo, tem havido uma abertura cada vez maior, né? Por exemplo, esse livro foi publicado na principal editora científica. Eu estou indo agora, em maio, no Congresso Americano de Psiquiatria, com uma mesa redonda sobre este livro, né? Então tem havido uma abertura muito maior para análise das evidências, né? A gente tem, por exemplo, aqui em Portugal, o Dr. Luís Portela, com a Fundação Bial, que tem financiado há décadas pesquisas de alto nível nesse sentido, que tem aberto, mostrando a possibilidade de estudos sérios nessa área, que não precisa abrir mão da racionalidade para poder levar isso em consideração. Ok? Doutor, eu queria dizer que eu estou muito feliz, não é uma pergunta, dizer que eu estou muito feliz, eu lhe acompanho desde 2014, já fiz alguns cursos contigo, lá com a Anaí, com o pessoal lá da AMI Brasil, e queria dizer que eu estou muito feliz por estar te vendo mais uma vez e te trazer esse assunto que tanto me ajudou, eu sou psicóloga, e tanto os teus estudos me ajudaram muito na minha parte clínica, então queria só agradecer a oportunidade. Eu agradeço, muito obrigado. Tá bom. Não sei se alguém quer. Gostava de fazer uma pergunta. Pois não. Durante a sua palestra mencionou várias vezes que haviam efeitos positivos que a religião ou uma crença numa força maior podia ter no indivíduo, não necessariamente baseado numa religião específica ou numa crença específica. Uma das coisas que falou foi na questão da consistência da visão do mundo. E eu achei sempre isso uma coisa muito interessante, porque quando estudei filosofia no secundário, foi-me apresentado uma falácia chamada God in the Gaps, que é quando nós não conseguimos encontrar uma resposta para um problema, nós muitas vezes temos uma tendência, ou existe uma tendência humana de explicar que é Deus, ou seja, nós não conseguimos explicar a origem do universo ou explicar a origem da vida, por menos por enquanto. E portanto, é mais fácil atribuir a Deus ou uma força muito superior esse milagre ou esse acontecimento. A minha pergunta aqui era, exatamente tendo em conta com essa questão da consistência, onde é que entra aqui o efeito placebo? Ou seja, as pessoas que têm a capacidade, se calhar até não têm uma visão do mundo, não são muito educadas, como mencionou, a educação não é um fator revelador, mas as pessoas que têm, entre aspas, essa peça mágica, que têm a capacidade de fechar qualquer gap, qualquer trecho onde existe uma falsa ou não temos conhecimento, até que ponto é que isso influencia os resultados finais na saúde dos indivíduos? Excelente pergunta. Primeiro, a ideia do God in the Gaps, né, o Deus das lacunas, é uma má teologia, né? Na realidade, os bons teólogos hoje em dia recusam essa ideia, né? Não precisa de ser assim, porque senão você botar só na lacuna, a lacuna vai sendo preenchida, Deus fica no cantinho, né? Não vou entrar aqui em detalhes, mas está corretíssimo que esse é um problema. O efeito placebo também tem que tomar um pouco de cuidado, que a gente dá um nome para uma coisa que a gente tem a menor ideia do que é, né, na realidade. Né? Quer dizer, a pessoa desejar algo, aquilo acontece no seu corpo. Isso já diz muito sobre a relação da mente com o corpo, que é, às vezes, difícil de explicar por isso é puramente material. Tá.
Mas tirando tudo isso, há uma série de estudos, por exemplo, de que a pessoa, por exemplo, não é simplesmente a pessoa que frequenta ou não um grupo. Frequentar faz diferença, mas o modo como ela interage com aquilo faz diferença. Há estudos sobre a psicoterapia, como eu falei, que são ensaios clínicos controlados duplo cego. Então você controla também para efeito placebo. Então não há dúvida que a questão do impacto da mente sobre o corpo é importante. E a questão fundamental é essa: como é que você mobiliza essa mente para modo saudável sobre o corpo? Talvez a espiritualidade seja um dos caminhos. Ok? Obrigado. Pois não? Boa tarde. Eu também tenho aqui algumas questões que gostaria de tentar colocar e eventualmente discutir um bocadinho consigo, porque acho que nesta área, de facto, o trazer a ciência é sempre um desafio. E acho verdadeiramente um desafio como é que se consegue investigar cientificamente esta área. Não é? Porque o método científico pressupõe precisamente o materialismo, na minha perspectiva, enfim, e era nesse sentido que gostaria de ouvir um pouco mais a sua perspectiva, porque a partir do momento em que na ciência é necessário objetificar, é necessário haver um objeto externo que se observa, que é passível de se testar, de se verificar e de se reproduzir. E, portanto, como é que se consegue? Ou seja, por um lado acusa-se de um excessivo materialismo, mas ao mesmo tempo a ciência é materialista, ou torna-se difícil fazer ciência sem ser materialista, ou pelo menos, quando se tenta depois justificar de alguma maneira, dá-se aqui um salto da ciência para outras coisas que não são ciência, e depois a ciência é usada para justificar e não propriamente para verdadeiramente questionar alguma coisa. Perfeito. Portanto, esta era, se calhar, aqui a primeira questão. Perfeito. Então, primeiro, assim, eu acho extremamente problemática a afirmação, embora muito frequente, eu questiono de que, não só eu, né, mas inúmeros pesquisadores e filósofos da ciência, de que a ciência implica materialismo. Não. Como eu disse antes, os fundadores da ciência moderna não eram materialistas. Todos eles. Francis Bacon, Kepler, Newton, Galileu, não eram. Os fundadores da psicologia científica, William James, Wilhelm Wundt, na Alemanha, não eram materialistas. Os fundadores da neurociência, Wilbur Penfield, Sir Charles Sherrington, também não eram materialistas. Então, não. Quer dizer, às vezes a gente tende a aceitar essa ideia, mas isso é falso, não é verdade. O que a ciência se baseia é num modo de buscar o conhecimento. O modo de buscar o conhecimento é, sim, conhecimento objetivo, você precisa ter implicações empíricas verificáveis do fenômeno, você precisa ter racionalidade, crítica intersubjetiva, são vários fatores que tornam uma investigação científica. Mas a ciência não exige, a priori, o comprometimento com uma metafísica materialista. Porque o materialismo é a visão de que tudo que existe é necessariamente explicável apenas por partículas e forças físicas. Isso não está na base da ciência. Eu tenho que buscar explicações naturais, aí só para finalizar, buscar explicações naturais, que possam ter leis, que eu possa investigar. Mas a questão é o que é a natureza. Eu defendo com outros autores, por exemplo, Thomas Nagel publicou recentemente pela Oxford um livro chamado Mind and Cosmos, em que ele propõe, e a gente defende com vários outros autores, William James também defende isso e muitos outros, um naturalismo expandido. O que quer dizer isso? A natureza ela seria composta não só de partículas e forças físicas, mas a consciência, a mente humana, pode ser um outro elemento básico, fundamental da natureza. Então, é natureza, só que não é necessariamente uma partícula e força física. E se eu posso identificar como modos de funcionar, leis, etc., e esse tipo de interação. Então, só para finalizar isso, assim, eu acho que a ciência, não só eu, mas isso é bastante discutido dentro da filosofia da ciência, a ciência não implica necessariamente numa metafísica materialista. Ok? Entretanto, já agora não sei se posso colocar só mais um ou dois pontos que têm que ver precisamente com esta possibilidade de se atribuir causalidade entre espiritualidade, religiosidade e qualidade de vida, ou o menor risco do que quer que seja do ponto de vista psiquiátrico. Porque vê-se uma associação, e eventualmente em alguns estudos vê-se uma associação positiva, mas noutro tipo de análise, nomeadamente ecológicas, vê-se, por exemplo, países em que têm um menor índice de religiosidade ou de crença em religiões, por exemplo, teístas, ou de fundo superior, ou têm maiores índices de desenvolvimento e de qualidade de vida, nomeadamente países do norte da Europa. Sim.
relativamente a outro tipo de países. E, portanto, aí parece haver precisamente uma causalidade ou uma relação inversa, não é? Isso, e a minha questão é como é que sabemos que estamos a tratar efetivamente de causalidade e não só de uma mera associação? Perfeito, excelente. Então vamos lá. Sem dúvida, é claro que, como nós comentamos um pouco antes, pode ter impactos positivos ou negativos da espiritualidade, nós já falamos, mas de um modo geral ele é positivo. Os estudos mostram de modo muito consistente ao longo das culturas, ao longo das variações geográficas do mundo. Esses estudos estão sendo replicados nas mais diversas culturas. Tem que tomar um pouco de cuidado de comparar países, de uma falácia ecológica, estudos, né? A diferença, sei lá, entre a Suécia e o Zimbábue, né, só que um tem mais religião ou menos religião. Tem muitas outras variações, por exemplo, ali, que podem estar explicando, confundindo. Né? Agora, quando você faz estudos dentro da Suécia, você faz estudos dentro da Inglaterra ou em outros lugares, por exemplo, da Europa Ocidental, você também encontra esses mesmos achados que a gente está comentando. Tá? E tem vários estudos longitudinais que permitem melhor inferência causal, estudos longitudinais sobre envolvimento religioso e espiritual com impacto em saúde, o que permite mais isso, controlando para várias variáveis de confusão. Eu recomendo, talvez se tiver interesse, um autor que está muito interessado nisso, chama Tyler Vanderwill. É professor titular de saúde pública na Harvard e tem publicado muito, é um grande epidemiologista estatístico, sobre a questão das análises e tentar excluir esses fatores variáveis de confusão, ok? Deixa eu só ver se mais alguém quer fazer pergunta antes de você fazer a outra. Pode só passar, depois a gente... A pergunta que eu vou fazer no final provavelmente já foi respondida, mas gostava que fosse enfatizada, sendo possível. Isto aconteceu nos anos de 1978 e 79. Estava eu a iniciar a prática da medicina e no estágio de ortopedia tive uma experiência, a primeira experiência muito bizarra, que estava a acompanhar um especialista e a certa altura entra a doente e eles, os ortopedistas, são tradicionalmente muito práticos, põem a radiografia no negatoscópio e vira-se lá para a senhora e, digamos assim, diz: Dona Maria, você sabe porque é que veio aqui, não é? É para marcar a operação ao joelho. E a senhora diz: não, mas eu já não preciso de ser operado ao joelho. Não precisa de ser operado ao joelho. Fui ao Brasil e fizeram-me lá uma cirurgia espiritual e eu já não preciso. Não precisa. Então mexa lá o joelho. E a senhora começa a fazer isto assim. O homem fica boquiaberto e sai e vai chamar 2 colegas. E chama-os e diz: olha, perante esta radiografia, o que é que nós temos que fazer à doente? Isso é simples, é preciso operar. E na altura não havia próteses do joelho, era a artrodese. E depois sim, olhem para ela e ela começa a mexer. Então o que se passa? Olha, diz que foi operada no Brasil, numa cirurgia espiritual. Os indivíduos deram a volta, foram embora. E a verdade é esta, é que eu tentei depois que pelo menos esse médico mandasse fazer uma radiografia de controle. E ele não fez. Uma negação perante uma realidade palpável. E a minha pergunta, que é o que eu digo, que já foi respondida há pouco, é assim: esta realidade como que de negação ainda existe ou tem a noção de que tem melhorado ao longo dos tempos? Então, eu acho que esse é por exemplo, esse tema que você está comentando, que são chamados de curas espirituais, etc. e tal, é um tema que, infelizmente, tem sido pouco estudado ainda. Tem sido ainda pouco estudado. É uma das áreas que eu tenho interesse de expandir, de avançar também, tem sido pouco estudado. E, infelizmente, acontece isso. Acontecem fenômenos que você percebe que são estranhos, não deveriam estar acontecendo. E, ao invés de despertar uma verdadeira curiosidade científica, deixa eu estudar o que está acontecendo aqui efetivamente, como é que era antes, como é que é agora, o que está permitindo ela ter essa funcionalidade, apesar de uma lesão ortopédica X ou Y e tudo mais e tal, as pessoas simplesmente muitas vezes acabam ou aceitam ingenuamente ou negam dogmaticamente. Eu acho que esse cuidado que a gente tem que estar evitando, né? E é exatamente isso que eu acho que é o desafio. Eu queria, por causa do tempo, se eu puder fazer mudar rapidamente para outra apresentação, que vai ser uma coisa rápida, uns 15 minutos, a gente fecha com um bate-papo final. Pode ser? A pergunta online?
Então vamos atender o online primeiro. Enquanto isso, eu vou mudando o slide aqui. Então, professora Alexander, a professora Teresa Toldi, que está à distância, coloca a seguinte questão. Os estudos mencionados conseguem provar uma distinção entre doença psiquiátrica e experiência religiosa ou fazem uma releitura religiosa de experiências que podem resultar da presença de doença mental? Ela refere também, ou pretende esclarecer, que o doutoramento dela é em teologia, pelo que a pergunta não se coloca a partir da negação da relevância das experiências religiosas. Certo. Então, como eu falei antes, primeiro, diz uma falsa dicotomia. Eu digo, por exemplo, é muito comum, eu sou psiquiatra, né? O paciente chega e fala assim, eu tenho depressão. É porque meus pais, é a genética dos meus pais? É porque meus pais se separaram quando eu era criança? É por causa do problema, sei lá, financeiro que eu estou passando? É por causa do meu sedentarismo? É por causa do meu isolamento social? É por causa da minha questão religiosa que não está resolvida, etc. e tal? Ele não tem que escolher entre um desses fatores. É um conjunto, como eu falei. É o biopsico-sócio-espiritual. Eu posso e devo integrar as várias perspectivas ao mesmo tempo. Esse é o primeiro ponto, tá? Agora, sim, é possível separar, em muitas situações, uma experiência religiosa, espiritual que o indivíduo tem, que não é patológica e que pode parecer com uma doença mental. E assim como pode existir um transtorno psicótico mesmo, por exemplo, um quadro de esquizofrenia, um quadro psicótico, ou um transtorno bipolar, num episódio de mania psicótica, e que o paciente tem delírios místicos, religiosos e tudo mais. Então é possível fazer essa distinção e a gente tem trabalhado exatamente com essa linha de exploração. E se puder olhar para trás nos meus slides, tem algumas referências que a gente fala sobre isso. Ok? Eu vou passar rapidamente, não vai dar tempo de passar com detalhes, mas só para falar brevemente, então, dessa última linha de investigação que a gente está fazendo, que tem a ver com o nosso livro Ciência da Vida Após a Morte. Como eu falei, ele foi lançado primeiro em inglês, depois em português, saiu agora em espanhol e a Springer o selecionou para lançar mês que vem em alemão. Então a gente vai estar saindo o livro de várias formas. E só para falar, eu vou pular isso aqui. Primeiro, do ponto de vista clínico, né, a crença na vida após a morte, ela impacta, há vários estudos mostrando que ela impacta, diminuindo a taxa de suicídio, aumentando satisfação com a vida e menores níveis de ansiedade e depressão. E aí, o objetivo central do livro foi tentar estudar o que tem de evidência sobre a realidade desta ideia de que existiria vida após a morte. Mas como é que você transforma o termo meio leigo, vida após a morte ou religioso, num tema científico, que é evidência científica para a sobrevivência da consciência humana após a morte corporal. O que é a consciência humana? A consciência humana, vou chamar de consciência, mente, alma, espírito, o que você quiser, nome que a gente quiser dar, esse senso de eu, isso que pensa, isso que sente. Isso. Tem alguma evidência de que isso possa continuar quando o cérebro não está funcionando? E aí, isso é um dado interessante, ao contrário de que as pessoas não sabem, há 150 anos de pesquisa acadêmica sobre isso, incluindo vários ganhadores de prêmio Nobel que se dedicaram a esse tipo de investigação. E uma das coisas importantes é o seguinte, há uma série de ideias equivocadas, que eu não vou ter tempo aqui de explorar com detalhe. Por exemplo, como foi comentado antes, que a ciência implicaria necessariamente uma visão materialista de mundo. Isso não é verdade. Ou que a neurociência teria provado que o cérebro gera a mente. Isso também não é verdade. Eu não vou ter tempo de entrar muito aqui em detalhes. Como eu falei, os fundadores da psicologia científica, os fundadores da neurociência, como Wundt, James, Sheridan, Penfield, eles não tinha uma visão fisicalista. A ideia é equivocada de que a psicologia científica ou a neurociência surge para afirmar ou surge baseado numa visão materialista. É o contrário, inclusive. O Penfield, por exemplo, que foi um grande neurocirurgião, neurocientista, que estimulava o cérebro de pessoas acordadas durante a cirurgia para poder mapear o cérebro, etc., ele comenta que ele começou a pesquisa dele como um materialista, achando que as atividades cerebrais elétricas geravam a consciência. Após
décadas de investigação e milhares de pacientes em que ele estimulou todas as áreas do cérebro, ele conclui que a consciência é algo além do cérebro. Ele termina com a noção de que o ser humano tem a consciência e tem o cérebro como duas coisas complementares. Ou como William James disse há 100 e tantos anos atrás, o cérebro pode não só gerar a consciência, mas pode ser um órgão para permitir a manifestação da consciência. Ele pode ser um filtro para a consciência se manifestar. E aí, como que eu transformo, então, uma questão que era filosófica, religiosa, como foi colocado aqui, numa questão científica? Eu preciso ter evidências de que, se eu sou a minha consciência e a minha mente, tem uma série de discussões filosóficas aí, mas o que caracteriza o Alexander? Nós chamamos, caracteriza uma identidade, é uma continuidade de caráter e de memória. Quando eu encontro alguém, um amigo meu, eu espero uma memória que lembre de coisas que aquele amigo meu sabe, e um caráter, um modo de ser, um modo de brincar, um modo de falar, algumas habilidades, assim, tem o jeitão do indivíduo. Eu espero isso. A pergunta é, imagina que eu tenho um amigo que sofre um acidente terrível, e aí ele está totalmente desfigurado, foi queimado, não sei, de carro, totalmente desfigurado. E eu vou visitá-lo na enfermaria. E ele fala que ele é meu amigo, mas eu olho e não reconheço. Fisicamente está desfigurado. E vamos dizer que não tem teste de DNA. Como é que eu vou saber que é meu amigo e não é um impostor? Um paciente que está brincando comigo. Como é que eu vou saber? Se tiver a continuidade do caráter e da memória do meu amigo. Certo? Se ele souber as coisas que o meu amigo sabe, se ele tiver o jeito de lidar, as habilidades do meu amigo, é meu amigo. Ok? Então é assim que eu reconheço. E se esse meu amigo morrer? Que evidência seria de continuidade dele? Continuidade do caráter da memória. E é isso que vai se investigar. E é isso que a gente tem trabalhado, a gente investigou justamente essas experiências. Por exemplo, como é que o cérebro... Evidências de que a mente está funcionando quando o cérebro não está funcionando. Como por experiência de quase morte. Você tem uma parada cardíaca e ele vai relatar coisas que ele não deveria estar vendo porque o cérebro dele não está funcionando. Se o cérebro gera consciência, o cérebro para de funcionar, a consciência não pode estar mais funcionando. E esses pacientes começam a referir coisas. Experiência de quase morte, já falei, fora do corpo. Aparições, né, familiares que aparecem, trazem informações que a pessoa não sabia. Experiências mediúnicas e alegadas memórias de vidas passadas. E aí eu não vou ter tempo de explorar, eu vou só passar para vocês saberem do que está se tratando. Então, as experiências de quase morte, que são muito frequentes, e tem vários estudos em publicações acadêmicas extremamente importantes, como a Lancet, por exemplo, sobre que essas experiências não dependem de questão cultural do indivíduo, se ela acredita ou não em vida após a morte, o quanto ela impacta os indivíduos e características de memória que sugerem que não são separados. Isso. E o mais interessante é que há muitos casos de percepção verídica verificada, ou seja, a pessoa, vou contar um caso rápido, que está na Lancet de 2001, que um indivíduo estava andando na Holanda e teve uma parada cardíaca, foi levado para o pronto-socorro. Chegou no hospital morto, parada cardíaca, cianótico, midríase fixa. Nós sabemos, midríase fixa, nem reflexo tronco cerebral está funcionando. O cérebro não está funcionando mais. Tá. A gente sabe que quando o cérebro para, o coração para, o cérebro não tem depósito de glicose e oxigênio, o cérebro fica isoelétrico, mais ou menos um minuto depois. Muito bem, então não teria, se o cérebro gera consciência, não tem consciência. Esse paciente ficou lá, eles tentaram reanimar o paciente, quase desistiram. Depois de mais de meia hora, conseguem recuperar o ritmo espontâneo cardíaco desse paciente. Claro, ele continua em coma, ele vai para a UTI, depois ele vai para a enfermaria, acorda. Quando de repente chega o enfermeiro, e ele fala para o enfermeiro, você sabe onde está minha dentadura? O enfermeiro olha para ele assim, quando eu cheguei aqui no hospital, você estava lá. Aí ele fala do enfermeiro e fala de um médico que estava do lado. Ele descreve o médico também. E ele fala, e quando vocês foram me entubar, você viu que eu tinha uma dentadura. Você tirou minha dentadura, colocou na gaveta daquele carrinho cheio de pote em cima, ou seja, um carrinho de parada. E o enfermeiro ficou muito impressionado, porque ele examinou aquele paciente. Ele estava em midríase fixa, o paciente estava morto. Né? E depois ele continua, tem uma parte até engraçada em que ele continua contando de que teve uma hora que eu fiquei muito nervoso, porque eu vi que vocês começaram a desanimar e iam parar de me reanimar. E eu comecei a gritar, não para não, que eu estou aqui ainda. Bom, resumo, eu estou encurtando a história, mas o fato é que
Era um paciente que estava em parada cardíaca, sem reflexo de tronco cerebral. Ele foi capaz de descrever coisas que efetivamente aconteceram naquele contexto, desde a dentadura, onde guardou a dentadura, descreveu as pessoas, descreveu a conversa que eles tiveram. Ou seja, sugerindo não ser apenas uma fantasia, né? Então é um exemplo de consciência podendo funcionar quando o cérebro não está funcionando. Não, deixa eu só finalizar. Tá? E aí, passando então para a mediunidade, né, há estudos, claro, a pessoa vai num médium, eu perdi um parente, eu estou enlutado, eu acredito em qualquer coisa que me ensinarem, que falarem que meu filho está vivo. Isso é natural. Mas quando você faz pesquisa, naturalmente, você vai procurar excluir fraude, você vai excluir sugestionabilidade, você vai excluir uma série de fenômenos, né? E há estudos, não vou conseguir entrar em detalhes aqui, estudos triplos cegos, em que o médium não consegue pescar a informação do familiar e que o familiar recebe, às vezes, a suposta comunicação que foi para ele e outras 3 ou 4 controle, e ele não sabe qual que é a dele. E ele precisa de dizer qual que é. E ele tem muito mais chance de dizer qual que é a dele corretamente, controlando para a questão de sugestionabilidade, placebo, etc. e tal. Então tem estudos nesse sentido. A gente fez estudos também nessa área, estudos controlados também, em que a gente viu o que o médium, o que o familiar tinha de contato e ver se o médium era capaz de produzir informações que ele não tinha como ter tido obtido do familiar ali em condições controladas. A gente fez esse tipo de situação. E aí a gente investigou ao todo, foram 140 enlutados, com 3 médiums, foram 27 cartas produzidas. E aqui, só para você ter vou finalizar com esse caso, só para poder ilustrar esse caso, por exemplo, a gente tem um garoto de 12 anos que morreu de leucemia, ok? Aí os familiares, os pais, são aqueles 2 ali, e aqui é o médium. O médium mora 3.000 quilômetros de distância de Juiz de Fora, onde foi feita a pesquisa, nunca tinha ido em Juiz de Fora. O médium não sabia quem era o familiar não sabia quem era o médium. Tá? Eles só se encontraram ali, no contexto de pesquisa. Tudo foi filmado a todo momento, ou seja, ele não tinha como obter informações extra, não tinha. Ele teve uma conversa inicial ali, em transe, e depois ele escreveu uma carta, alegadamente, do filho desse casal. Tudo bem. O que acontece? Assim que o que a gente fez? Durante essa conversa e na carta, o médium produziu ao todo 57 informações. Só que boa parte das informações eram meio dedutíveis. Eu gosto de videogame. Bom, menino de 12 anos gosta de videogame não faz vantagem nenhuma, a gente exclui essa informação. Ou informação que o próprio familiar falou foi uma conversa rápida, a gente viu o que era. Mas depois a gente selecionou informações que o médium produziu, que estavam corretas e que não foram faladas e que não tinha como deduzir. Foram 30 informações. Vou dar alguns exemplos para vocês. Assim que começa, o médium fala o seguinte para o familiar: por que eu me vejo na garupa de uma moto? Eu descobri que em Portugal garupa chama pendura, né? A parte de atrás, não é isso? Por que eu me vejo na garupa, na pendura de uma moto? A princípio não faz sentido essa pergunta. Aí vamos descobrir, este garoto, ele estava falecendo, né, já terminal no hospital. A equipe médica resolve dar uma licença de final de semana, seria a última licença dele para ir para casa antes dele morrer. Depois da licença, ele voltaria para casa, para o hospital, para os cuidados finais até o óbito dele. E era um garoto de 12 anos, mas muito brincalhão. Um garoto muito brincalhão. E a família o levou para um sítio, para uma fazenda. E aí, nesse sítio, nessa fazenda, ele pediu para o pai ensiná-lo a andar de moto. O pai, tá bom, vou ensinar. E ele aprendeu a andar de moto naquele final de semana. E a última lembrança alegre que eles têm desse garoto é ele andando de moto, gritando, brincando, assim. Então, é um fato muito específico e importante. Vou pular para o outro. Ele começa, depois, a psicografia dessa forma. Meu pai e minha mãe. Para destravar, Vito. Mas dessa vez, a gente não precisa mais de senha para se amar, para se falar. Como vamos investigar depois, Vito, o nome dele era Vitor, isso é um pseudônimo, né? Mas Vito era a senha dos computadores da internet da casa. A senha que eles usavam na casa. Ou seja,
isso não foi falado de forma alguma e nada sugeria dar convite. Pelo contrário, é contra qualquer dica você usar o nome de alguém da casa como a senha da internet. E por fim, uma das falas, por exemplo, ele fala o seguinte na carta: e sempre que eu posso, eu faço brincadeiras. Frozen, batam palminhas. Não faz sentido pra gente. Frozen, desenho Frozen. E o que tem a ver? Tem a ver que ele era um garoto muito brincalhão, como eu falei antes, e ele tinha uma brincadeira para zoar, para brincar com os colegas, ao invés de falar assim, seu franguinho, alguma coisa assim, ele falava assim, Frozen, e batia palminhas. Era o jeito dele de brincar, um jeito muito peculiar que ele tinha para zoar com a criança. Então, esses aqui são exemplos dos 30 fatos específicos, sugerindo continuidade do caráter e da memória. Então, essa pesquisa também foi publicada e está disponível. Então, são exemplos de situações interessantes e sugestivas. Tem os casos, como eu falei, de alegados memórias de vidas passadas, tem casos que a gente investigou recentemente, eu vou ter que pular também o caso. Bom, o fato é que essas evidências que a gente vai citando de vários tipos, pode ser fraude, alguns casos sim, mas tem muitos casos que claramente não é fraude. A gente estudou, não era fraude. A gente controlou por todas as situações. Vários outros pesquisadores mostram isso de modo muito claro. Acaso, você acertar por um acaso uma informação ou uma coisa pode ser, mas uma sequência de informações e estudos que controlam estatisticamente por um acaso excluem essa ideia de ser apenas uma criação da mente inconsciente que por um acaso acerta. Alguns defendem a ideia que poderia ser telepatia. Por exemplo, o médium capta a informação telepática do familiar. Mas tem informações que a gente teve até naquele caso em que nem os familiares sabiam. Quer dizer, e mesmo o estilo de personalidade se manifesta. Tudo isso está mais detalhado no livro com detalhes. O fato é que há uma convergência de evidências de vários fenômenos, com vários pesquisadores, em que a explicação mais simples, mais plausível, é de que a consciência seja algo além do cérebro, que possa se manifestar através do cérebro e que possa sobreviver a este cérebro. Tá certo? Muitas vezes, a principal barreira para examinar seriamente esse tema são os dois dogmatismos, o dogmatismo materialista e o dogmatismo religioso. Por quê? Os dois já sabem qual é a realidade. O materialista já sabe que isso não existe. E o dogmatismo religioso já sabe como que é uma vida espiritual ou não material. Então ele também não precisa do fenômeno. Então os dois se negam a investigar o fenômeno. O que a gente convida as pessoas é conhecerem as evidências para formarem a sua própria opinião, ok? E o livro tem, infelizmente, saído resenhas em publicações na área de filosofia, pesquisa psíquica, psiquiatria, psicologia, ciências da religião, de modo bastante positivo. Assim como também na própria mídia. Por exemplo, o jornal Folha de São Paulo, o maior jornal do Brasil, saiu uma matéria de domingo de página inteira sobre a nossa pesquisa de casos sugestivos de reencarnação, que é financiado pela Bial, e foi a matéria mais vista, mais acessada do jornal naquele dia, no domingo, que é o dia mais visto, né? É o jornal que mais circula no Brasil. Então isso tem acontecido, tem tido um interesse muito grande da mídia. Tá? Então, fica aí, eu vou abrir também um espaço, uns 5 minutinhos para pergunta, e depois, quem quiser, a gente tem o livro também para poder vender, para a gente conversar e trocar ideias e ter autógrafos também. Ok? Muitíssimo obrigado mais uma vez pela paciência de vocês. Eu sei que está ficando tarde, só quem for fazer pergunta, pode fazer pergunta bem curtinha, para a gente poder correr rápido aqui. Ah, pois não, vamos lá. É mais um pedido de opinião. E o que falou agora está muito relacionado com algo que eu estava a ler de manhã, que são os escritos da juventude do Miguel Unamuno. Os quê? Os escritos da juventude do filósofo espanhol Miguel de Unamuno, que diz que nós somos instantes na eternidade. Portanto, ao morrermos, transformamos-nos no que somos, que é uma ideia. Na sua opinião,
eu sei que poderá não ter a ver com a sua investigação, até que ponto a nossa digitalização humana e a inteligência artificial nos vai perpetuar enquanto ideias, já que hoje já existe a possibilidade de eu gravar o meu eu, de eu gravar a minha consciência, ou para a memória futura, ou para conseguir interagir no caso de doenças degenerativas em que deixo de ter a capacidade de falar e que permita às pessoas continuarem a interagir comigo, embora eu não esteja vivo no sentido da consciente da palavra. Então, esse é um tema que está sendo muito discutido hoje em dia. Acho que tem vários níveis de resposta, né? Eu acho que é possível que você simule que a inteligência artificial, sei lá, vendo vários vídeos meus e várias coisas que eu falei e tudo mais, possa simular, criar o meu rosto e simular alguns modos meus de responder. E isso eu acho que é plenamente viável. Agora, dizer que isso seria eu acho que é um pouco mais complicado, né? Assim como aquelas hipóteses de que vai fazer o download da mente da pessoa para um computador. É ficção científica completa, porque, por exemplo, a gente não tem a menor ideia do ponto de vista neurocientífico, a gente não tem nenhuma evidência, na realidade, de claramente correlatos de atividade mental, em termos assim, as memórias que eu tenho sobre o mosteiro da batalha que eu fui ontem, que fiquei maravilhado, fiquei encantado, assim, um negócio espetacular. Né? Como é que é isso dentro do meu cérebro? Eu não tenho a menor ideia disso. E também acho que não vai ser. Inclusive, como eu falei, até porque as evidências sugerem que a consciência, a mente, é algo que está além do cérebro, que utiliza o cérebro para se manifestar, mas que não seja um produto necessário do cérebro. Então, diria algo nesse sentido. Ok? Não, acho que ele está com o microfone ali. Vamos só finalizar com as três aqui, para não ficar tarde demais para vocês. Ele, ela e ela. Ele ali atrás, ali, ó, de vermelho. Muito obrigado. Mais parabéns pela palestra que deu. A minha pergunta é um pouco metódica e se calhar um bocado difícil. Partindo do princípio que o protagonista de uma determinada experiência anómala, seja ela qual for, ele tem noção dessa experiência através da percepção que o cérebro faz dessa recolha e descodificação que vem do exterior, usando, obviamente, o pensamento. Neste pressuposto, antigamente dizia-se, e eu queria saber se acha que isto é correto ainda, que o pensamento alimenta-se das memórias que estão no cérebro, que são tradição, são ritos, são crenças, são símbolos, são medos, são tudo isso, são memórias sedimentadas nas camadas da memória, digamos assim. Umas mais profundas, outras mais superficiais. As mais profundas poderiam corresponder à consciência, tendo lá arquétipos diversos até à sobrevivência, digamos assim. Outras mais simples, que nos levam a recorrer ou a ter medo de uma ferradela, de uma cobra e também a ter medo, estas mais profundas, de ir para o inferno. Pronto, considerando estes aspectos, o que eu estou a deduzir, isto é só conversa, é só, digamos, uma afloração, é que se nós continuarmos a usar o pensamento como estamos a fazer, para explicarmos questões que estão ainda no nível das crenças, a evolução vai ser muito superficial. Esta é uma questão. A outra que se relaciona é, estaremos nós então a pôr em causa que de facto o cérebro-mente não é aquilo que nos dizia, não é a alimentação das memórias, mas também não faz sentido não considerar isso. E o que estamos a descobrir é que os padrões do caráter das pessoas, como há pouco falou em caráter, e usando um termo de Amit Goswami, encontra-se no não local. E o não local aqui é a consciência. Perfeito. Então, é isso. Eu acho que tem um pouco de cuidado. Algumas vezes, me parece, na sua pergunta, houve uma equalização entre mente e cérebro, que não é a mesma coisa.
né, então, que a gente está comentando. Então, eu acho que sim, acho que a mente trabalha com as suas memórias. Agora, se as memórias estão no cérebro ou não, é essa que é a grande discussão, né? O que parece que o cérebro ele tem relação com a manifestação da memória, mas que não necessariamente seja a causa última dessas memórias. Eu acho que esse é o ponto central. E, claro, no modo que nós estamos aqui, para eu manifestar a minha mente, o cérebro é fundamental, né? E quando tem a lesão do cérebro, eu não consigo manifestar. Assim como eu posso ser um excelente violinista. Se meu violino está faltando corda, está desafinado, eu vou ter dificuldades de tocar. Mas não quer dizer que eu não sei mais tocar violino, quer dizer que aquele instrumento não está bom. Assim como pode ser questão do cérebro, né? Então, eu acho que o que a gente vai precisar avançar cada vez mais é explorar essas várias possibilidades, porque, na realidade, a ideia de que o cérebro é, necessariamente, o produtor da mente é uma das hipóteses possíveis. E o problema é que, às vezes, ela é assumida como se fosse um fato, sem que se haja efetivamente demonstrado de modo convincente e consistente isso. Acho que essa é a questão. Porque, na realidade, os grandes pesquisadores mesmo da área de filosofia da mente e tudo mais sabem que o problema mente-cérebro é um problema aberto. A gente não sabe como que isso realmente acontece. Ok? Eu gostaria de saber a tua opinião sobre as pesquisas do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, não sei se tu conhece, dessa questão da consciência e da glândula pineal. Então, a única pesquisa acadêmica dele que eu conheço é uma pesquisa sobre a morfologia anatômica, questão de cristais de hidroxiapatita na pineal. Essa eu conheço. Agora, pesquisas acadêmicas sobre a relação disso com experiências espirituais, eu desconheço. Ok? Aqui, ó, a última aqui. Só muito rapidamente, porque passou ali, mesmo muito rapidamente, um nome que a mim me diz muito, que é Madame Curie, a todos nós, Madame e Pierre Curie, que a seu tempo, e já passamos um século, não é? Fez uma experiência muito concreta para chegar à conclusão, e no meio científico, com colegas, etc., num ambiente muito restrito, com uma médium muito conhecida, Eusápia Paladino, e chegam a conclusões indubitáveis, não é? Da existência, da pré-existência e de algo, de um princípio inteligente qualquer que ali eles de facto não conseguem materialmente tocar, certo? Sim. Vamos falar dos 5 sentidos. Isto, em primeiro lugar, porque já é um estudo feito, e muitos há. Depois de seguida gostaria de, porque me tocou aqui este exemplo, eu não conheço o doutor aqui ao lado, mas entre muitos dos médicos que pelo mundo vão tendo estas experiências, e os corpos médicos especificamente, eu não tenho nada a ver com o setor médico, aliás, venho de direito, portanto, imaginam a discrepância que aqui pode existir, mas seria tão importante que cada vez mais a classe médica pudesse efetuar registros de tudo isto, porque ficam perdidos na oralidade. E isso faz com que ao longo do tempo também haja menos base de estudo e menos base de contraponto, digamos. Se queremos usar o método científico, temos mesmo que pôr em mesa laboratorial os dados que vão sendo obtidos ao longo dos séculos, não só décadas, não é? E o professor tem um estudo que, enfim, muito dirá. Um agradecimento muito grande, porque há alguém que consegue fazer uma ponte tão refinada entre ciência e o mundo que nós ainda temos tanto para conhecer. Um agradecimento muito específico também ao Dr. Luís Portela, porque permite que no nosso país estejam neste momento em topo científico, pelo apoio que deu através da Fundação Bial a essas pessoas. A minha gratidão imensa, aliás, em nome de muitas pessoas, a nossa gratidão a ambos e a todo o corpo médico que possa contribuir para que tudo mais se esclareça. Agradeço pelas suas muito palavras. Obrigada. E sem dúvida, como eu falei, sem dúvida, Pierre e Marie Curie foram 2 prêmios Nobel que se dedicaram a estudar o tema. Sobre essa última questão, eu vou finalizar então com isso. O objetivo nosso com esse tipo de trabalho
não é empurrar ou forçar qualquer coisa, é abrir a nossa capacidade verdadeiramente científica. O verdadeiro cientista, ele tem humildade intelectual. Ele não sabe, ele não tem certeza das coisas. Ele está aberto. Ele tem hipótese de trabalho, mas ele está aberto. Eu gosto muito de duas passagens que eu vou contar aqui, eu acho que vou finalizar com isso. Thomas Kuhn, filósofo da ciência, muito importante, mais para o século XX, ele dizia o seguinte: a ciência é resolver quebra-cabeças, certo? Você vai pegar fatos e tentar colocar, às vezes não se encaixam bem. Mas ele fala, não vale resolver um quebra-cabeça, quando a peça não se encaixa, não pode cortar a peça para ela encaixar. Não vale cortar a realidade para ela encaixar na nossa teoria. Eu tenho que expandir a minha teoria para poder caber aquela peça. Um outro exemplo, o leito de Procusto, né, na Grécia Antiga. Procusto era um cara muito simpático, que morava na beira de um caminho. E quando passavam os viajantes, ele era muito simpático. Vem dormir aqui na minha casa, eu adoro receber viajantes. Ele tinha uma cama grande e uma cama pequena. Só que ele fazia o seguinte, se o camarada era grande, ele punha na cama pequena. Se o camarada era pequeno, ele punha na cama grande. E o que ele fazia? Assim que o grandão deitou na cama pequena, ele amarrava a pessoa e cerrava a perna para ele caber na cama. E quando era pequeno, ele martelava a perna da pessoa e virava uma pasta e caber na cama. O que quer dizer isso? É o que a gente faz muitas vezes com a realidade. Eu quero esticar ou cortar para caber nas minhas ideias iniciais. É o contrário. Eu preciso expandir a minha compreensão para encarar a realidade. Por isso que nós comentamos aqui várias vezes. Há vários fenômenos que acontecem que eu não posso fingir que não existem. Eu preciso de estudar sem ingenuidade, sem aceitar qualquer coisa, mas ao mesmo tempo eu não posso negar, já dizer de antemão, eu sei que isso é impossível. Quem de nós, de verdade, pode dizer que qualquer coisa é realmente, totalmente... É muito difícil. Toda vez que já se fez isso na ciência, de um modo geral, se deu muito mal. Quando começaram a cair pedras do céu, falaram que era impossível. Lavoisier falou que era impossível cair pedra do céu, meteorito. Depois se descobriu, teve uma chuva de meteorito na França, aí descobriram, acreditaram que era verdade. Então, assim, eu quero dizer, temos que tomar muito cuidado. Então, a ideia, o que fica é esse desafio. Para a gente, no ambiente acadêmico, universitário, o verdadeiro espírito universitário científico. Rigor e abertura, humildade intelectual e desejo de aprender. Muitíssimo obrigado a todos. E eu vou estar à disposição ali para poder também conversar com vocês pessoalmente. Se alguém quiser algum autógrafo também do livro, eu estou inteiramente à disposição. E vocês que são, quem for aqui funcionário do hospital, né, vai ter agora amanhã, às 10 da manhã, um treinamento sobre a aplicação clínica da espiritualidade baseada em ética e nas melhores evidências científicas disponíveis. Tem uma pergunta? Então vamos lá, vamos responder a pergunta online. Portanto, professor Alexander, a doutora Ana Carrilho coloca uma questão ainda referente à primeira parte da sua apresentação e diz-nos então o seguinte: se a estratificação social foi relevante para os resultados dos estudos que apresentou. Se a estratificação social foi o quê? Se foi relevante para os resultados dos estudos em questão. Não, é isso que é interessante. Na realidade, a gente sempre analisa os vários níveis sociais e a gente encontra essa experiência em todos os estratos sociais, ao contrário do que se imagina muitas vezes, que essas experiências são entre pessoas... Há uma visão preconceituosa, muitas vezes, que acontece em pessoas, mais em mulheres, que são mais influenciáveis, em pessoas com menos instrução. Essas são as ideias preconceituosas que existem, né? Na realidade, não é verdade. As experiências acontecem, como eu falei, aquele estudo original que eu mostrei sobre prevalência de experiência espiritual no Brasil, por exemplo, não tinha relação com raça, com idade, não tinha relação com escolaridade, renda, nada disso influenciava. Tá? E ao contrário, a gente tem visto, até nos estudos que a gente fez, esses últimos agora, despejo de quase morte, memória de vidas passadas, encontramos uma alta prevalência de pessoas com alto nível de escolaridade. Mas isso pode ser um viés da amostra, porque pessoas responderam pela internet, tinham que ter uma literacia boa para poder escrever bem os seus relatos. Mas o fato é que é um fenômeno importante em todas as classes culturais e sociais. Muito obrigada. Para além dos comentários positivos que quem está à distância está a deixar aqui no chat, temos uma última pergunta de José Alci Martins,
que pergunta então como é que pode participar no núcleo de estudos, no NUPES. Então, o NUPES, eu não sei se é do Brasil ou se é daqui de Portugal, a gente costuma fazer eventos, né? A gente vai ter, inclusive agora, voltando de Portugal, eu vou direto, nós temos um evento anual que chama CONUPES, que é um congresso grande, nós temos em torno de 600 pessoas, vem de 80 cidades, de 15 estados do Brasil, o Congresso Nacional de Ciência e Espiritualidade, que vai acontecer agora 11 a 13 de abril, então tem o evento, dá para participar. A gente tem o canal no YouTube para quem quiser atualizar. E agora, quem quiser fazer pesquisa conosco, pode, se é um pesquisador já formado, né, já com uma boa formação, pode nos contactar, temos possibilidade de parcerias, pós-doutoramento. E quem quiser fazer formação, mestrado, doutorado, também é só nos contactar pelo nosso e-mail. A gente pode discutir possibilidades de treinamento e parceria também. Ok? Muito obrigado, então, a todos, gente. Obrigado mesmo. Boa tarde a todos.